Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus. E o que a gente tem que lembrar também é que a medicina é uma especialidade de meios e não de fim. Não é exato, então a gente não tem como falar, vai ficar exatamente assim. A gente tem que passar segurança, tem que explicar, tem que falar qual é o nosso limite. Olha, eu consigo ir até aqui, a partir dali não adianta, não vai ficar bom, não vou conseguir, enfim. Ter essa sinceridade de tratar com o paciente também eu acho que faz toda a diferença. E outra coisa, é importante saber e salientar. Só tem complicação Quem faz? quem faz. Se ela nunca fizer botox, ela nunca vai ter complicação de quem faz Exato. botox. Se eu nunca operar, eu nunca vou ter uma complicação de quem opera. Turma, esse podcast de hoje, a galera celebridade, foi difícil a gente conseguir bater, né? Poxa vida. Foi doído pra gente conseguir bater. Mas eu queria chamar a atenção para vocês primeiro. Esse é o 53º podcast. Então, o primeiro do ano, né? Eu fico grato de estar no meio de amigos, né? Pra gente começar o ano bem, com o pé direito. Pedir para vocês se inscreverem, manda para os seus amigos, manda para as suas amigas. Hoje vai ser importantíssimo. Se bem que o número de homens também já aumentou, né? Muito. Já aumentou muito, né? Para estar com a gente, estar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o mercado da beleza no Brasil. Primeiro, as damas primeiro sempre, né, Euler? Então vamos lá. Doutora Luciana Santiago, que é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, esposa de um grande amigo de faculdade com quem eu encontro toda semana. Não sei se ela gosta ou se ela não gosta, mas toda semana a gente está junto. Eu gosto. Seja bem-vindo, Luciana. Muito obrigada, Jeff. Meu primeiro podcast, então estou bem animada, mas também estou um pouco nervosa. Vou pedir paciência de vocês, que já são profissionais. Opa! Mas vamos lá. E eu vou trazer o Euler a segunda vez. A terceira vez a gente bota a música. A gente pode botar a música do Iron Man no final, quando você vier aqui. Que é cirurgião plástico e escritor. Que a gente vai falar sobre isso mais tarde, não é isso, Euler? Opa, é isso aí. Mas é sempre muito bom a gente poder informar e educar também a população nesse ponto de vista da naturalidade do rejuvenescimento, né? Então, como tratar o corpo, como se adequar às culturas e aos modismos também. Acho que a gente tem que desmistificar um pouco esses modismos que a gente vê, que acaba transformando todo mundo com os mesmos semblantes, as mesmas características corporais. Então, acho que a gente está aqui até para desmistificar isso um pouquinho. Poxa, legal. Lu, quando a gente conversou a primeira vez, conversando com você, foi você quem deu a ideia de fazer esse podcast exatamente, até o assunto. E eu achei super interessante. Quando a gente vai falar sobre o mercado da beleza no Brasil, eu queria primeiro, que nem os artigos científicos nossos, vamos trazer de fora para dentro. Qual é a grande diferença do mercado aqui interno para o europeu, para o americano? Eu acho que tudo isso envolve questão de comportamento, né? Então, o brasileiro ele é mais caloroso, ele gosta de ir para a praia, a mulher brasileira gosta de se expor. Então, por conta disso, a gente percebe que a gente tem um olhar diferente para a beleza. A gente é um pouco mais exigente. Então, quando a gente vai, por exemplo, para um congresso internacional, o que a gente percebe? Que apesar da gente sair do Brasil para aprender muita coisa no exterior, a gente é referência quando a gente está falando em beleza. Eu acho que o olhar do brasileiro é muito diferente do restante do mundo. Eu acho que a gente tem eu acho especial, eu acho mais bonita, eu acho mais delicada, eu acho mais elegante. E eu acho que é por isso que o mercado da beleza cresce tanto aqui, né? Então, as mulheres, principalmente, agora os homens também investem sem dó e nem piedade quando o assunto é beleza. Um exemplo, como você conhece o Eugênio, meu marido, fez a especialização dele na França. E, na época, quando ele estava no treinamento e tudo mais, eles falavam assim, vamos deixar o Eugênio fechar, porque ele é brasileiro, ele vai ter cuidado com a cicatriz. E, realmente, eu acho que a gente é um pouco mais cuidadoso com isso, né? A gente valoriza muito mais esses pequenos detalhes. Para passar já para o Euler, mas falar assim, quando você fala em cicatriz, no estágio que eu fiz em Toronto,
terminava a cirurgia de tireoide, eles davam ponto... Contínuo. Não, ponto sutura simples. Dava os pontos assim, cara, ficava O importante feio é fechar, pra né? caramba. Eu perguntava assim, pô, por que vocês não fazem delicado? Eu falei assim, lá vem esses brasileiros. Exato. Aí eu falei assim, não, olha só, a gente tá aqui pra resolver o problema. Se esteticamente, se ela não gostar, ela vai no cirurgião plástico. Eu falei, cara, olha que loucura. É um retrabalho, né? É. Eu tenho muitas pacientes que moram no exterior e aproveitam principalmente época de fim de ano para vir para o Brasil para fazer seus procedimentos. Então, o que eu escuto de todas, Lu, não tem comparação. Aqui os médicos, pelo menos na minha área, são mais cuidadosos, têm um olhar diferente, os resultados são melhores e é mais barato também, né? Interferindo nesse sentido, eu acho que a nossa relação médico-paciente é totalmente diferente. Assim, é o oposto. Porque o que a gente vê no exterior é que o médico está em outro patamar e você é apenas um paciente. Então, o que ele falar é Deus, entendeu? A gente é mais caloroso, aqui não, né? aqui a gente tem uma recepção diferenciada. Isso que a Lu mencionou é verdadeiro. Por conta da diferença de valores de moeda, eu tenho inúmeros pacientes europeus e inúmeros pacientes americanos que agora, no final do ano, dezembro e janeiro, apesar de não ser férias para eles, como eles têm algum vínculo com o Brasil, às vezes são pessoas que trabalham lá brasileiras, às vezes já são amigas dessas pessoas, eles vêm muito ao Brasil para fazer o turismo cirúrgico, né? O turismo estético. E num outro gancho que a Lu me deu também aqui, o que eu tenho observado? Hoje, com a informatização até do consultório, é muito fácil todo dia eu abrir o meu prontuário eletrônico, eu saber quantos pacientes do gênero masculino eu vou atender no dia, quantos pacientes eu atendi no mês, quantos pacientes eu atendi no ano. Então, para eu te dar uma taxa epidemiológica aqui, não, mas estatisticamente falando, hoje o meu consultório gira em torno de 10% a 15%, dependendo do mês, de pacientes do gênero masculino. No consultório do cirurgião plástico, hoje eu também não faço preenchimentos, eu não gosto de fazer botox. Eu sou muito mais raiz. Old school, né? Na verdade, talvez, é o que você foi acostumado. Talvez é a minha escola, maior, né? Poxa, fiz todos os cursos possíveis e imagináveis, né, de preenchedores não naturais. E assim, mas eu gosto mesmo de cirurgia. Então, o meu consultório, quando o homem vai, ele já vai buscando o procedimento cirúrgico, não alguma coisa não cirúrgica. Então, vai ter cicatriz, né? Bem posicionada e bem suturada. Lu, a gente falou um pouquinho sobre a diferença que a gente tem, mas assim, o que você vê na realidade? Assim, o que o paciente brasileiro te procura e qual é a diferença do que procuram nos Estados Unidos ou na Europa? O que eles procuram mais você e você vê que tem esse diferencial? Olha, eu posso te falar da minha realidade aqui, né? Para que eles me procuram? Em geral, eles me procuram. Acho que como eu tenho uma linha um pouco mais natural de resultado, de procedimento, 90% dos pacientes me procuram para rejuvenescer, realçar aquilo que já é bonito, né? Disfarçar um pouquinho um defeitinho aqui, outro ali, mas não se tornar uma outra pessoa. Então, eu posso te falar da realidade do meu consultório, é basicamente isso. O que eu mais amo fazer na vida é injetável. Eu acho que eu vou muito na linha do Euler. Eu acho que a gente tem que fazer bem o que a gente ama fazer. Com certeza. Então, a dermatologia é uma especialidade que também é cirúrgica. Eu poderia fazer cirurgia, mas eu não vou operar tão bem quanto o Euler. Sim. Entendeu? Então, eu normalmente encaminho para o cirurgião plástico e no meu consultório eu faço o que eu mais amo fazer, que são os injetáveis. E aí entram os preenchedores com ácido hialurônico, os bioestimuladores, toxina botulínica e tecnologias. Então, e em relação à expectativa de resultado, o que elas buscam é rejuvenescer de uma maneira natural, porque eu sempre falo, a gente vai viver muito, né? Então, há um tempo atrás, com 50 anos, o seu objetivo de vida era basicamente cuidar de neto. Hoje em dia, você está no seu casamento, você está bem, ou você está no seu segundo casamento, enfim, você está no começo de uma vida que ainda é longa, né? Você está numa fase muito produtiva e muito gostosa. Então, as mulheres
estão acompanhando isso, né? Elas querem se manter belas, jovens, ao longo do tempo, na sua melhor versão, sem se tornar uma outra pessoa. Mas no que o brasileiro é bom, diferente lá de fora? O que você vê que as pessoas lá fora olham com bons olhos no Brasil? Nosso senso estético. Eu acho que a gente é muito mais cuidadoso, eu acho que os nossos resultados são muito mais delicados, a técnica que a gente usa é muito mais sofisticada, eu acho que a gente tem um peso na mão menor, sabe? Sim. Pelo menos assim, falando na maioria, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que tem um bom senso, de uma maneira geral, a gente encontra alguém que vai fazer com uma delicadeza que às vezes a gente não encontra no europeu ou no americano, né? Eu leio, no teu caso, na cirurgia plástica, o que as mulheres brasileiras procuram mais que é diferente das mulheres lá de fora? Olha, eu acho que elas procuram mais resultados com segurança e longevos. Então, eu acho que nós, brasileiros, nós temos mais a mão cirúrgica. A gente, com certeza, na formação, a gente operou mais. Então, a gente tem essa expertise mesmo, né? Em determinados congressos, você vai, verifica o nome do cidadão, é absurdamente conhecido, com publicações inúmeras. Mas quando a gente vê os resultados, eles são pobres. Então, e quando a gente compara os nossos resultados com esses, você vê que realmente a gente tem essa visão um pouquinho mais diferenciada do senso estético natural. Porque a beleza, cada um tem a sua beleza. Então, você tem que enxergar aquela beleza e exacerbar de forma natural aquilo. Ou rejuvenescer de forma também natural. Ou utilizando o que a gente tem de tecnologia, com os preenchedores, ou então o laser, ou então algum outro tipo de luz que vai melhorar a qualidade da pele. E associar isso dentro da caracterização de trabalho em equipe, um trabalho multidisciplinar. Hoje, na minha clínica, nós somos 9 pessoas para cuidar de um paciente e eu encaminho, geralmente, esse meu paciente para um dermato, né? Às vezes para um nutrólogo, às vezes para um nutricionista, às vezes para o educador físico. Por quê? Como nós somos um país tropical, você exacerba, às vezes, as curvas do paciente, você melhora a espessura do tecido gorduroso, mas eu não posso trabalhar a musculatura desse paciente, então eu preciso de um apoio do educador físico que tem essa visão também. Às vezes eu opero o paciente, mas mesmo assim os procedimentos cirúrgicos eles não são voltados para o emagrecimento. Então, às vezes eu deixo de uma maneira muito mais natural o corpo, mas preciso ainda de uma perda ponderal adequada com troca de massa magra, né? A massa gorda pela massa magra. Então, nesse momento, eu preciso do apoio do nutrólogo ou do nutricionista. E, com certeza, num rejuvenescimento facial, que a gente faz a pálpebra, faz ponta nasal, rotação de asa, às vezes orelha, lateral, rosto como um todo, papada, às vezes eu preciso de um tratamento específico da pele, né? Às vezes eu preciso de um tratamento mais superficial de uma ruga. E, nesse caso, eu vou precisar da luz, entendeu? Então, a gente tem essa troca de paciente. Eu acho que a relação médico-médico e médico-paciente no país, ela é mais tranquila, né? Apesar da judicialização hoje da medicina, eu acho que a melhor relação ela tem que ser construída no momento da consulta, né? Então, aquele paciente que ele deixa de ser, na verdade, teu paciente e passa a ser mais um amigo. Né? Eu tenho inúmeros pacientes que hoje se tornaram meus amigos com resultados extremamente naturais e duradouros. Né? A Lu também salientou uma outra coisa, que antigamente 50 anos era um idoso, né? Pô, eu tô com 53, né? Eu não sei como é que os meus filhos me veem, mas eu acho que por conta de uma melhor qualidade de sono, uma melhor qualidade de alimentação, um estudo mais prolongado dentro da medicina, das drogas, dos antibióticos, dos tratamentos todos, hoje a gente com certeza
diminui talvez essa função da telomerase, né? De acabar com a célula e prolongar essa célula o máximo que a gente pode. Então, hoje eu me sinto com 53, mas por todos os dados biológicos que eu acompanho, eu estou com 43 anos. Né? Então, eu já ganhei aí mais 10, né? Mais 10 para frente. Então, né? isso aí é uma coisa importante. Talvez eu tenda a me sentir mais idoso, quem sabe os 50 do ano passado, hoje é o 70 de Sim, agora, entendeu? Então, isso tudo reflete diretamente naquela necessidade de permanecer não só com a cabeça e o corpo íntegro, mas também o que a gente demonstra. Então, onde é que a gente envelhece mais? É o que está exposto ao sol, exposto às luzes, né? Porque tem o fotoenvelhecimento, que às vezes a gente acha que não, mas o cara que trabalha dioturnamente de frente para um spot desse aqui, ele está tendo fotoenvelhecimento também, né? Sim. O VA e o VB. Talvez não na mesma intensidade, mas pelo prolongamento da exposição, causa os mesmos danos. Então, a gente vai tratar mais do rosto, vai tratar mais do pescoço, vai tratar mais das mãos, né? E como o brasileiro se expõe muito mais ao sol, a gente acaba tratando outras áreas do corpo também. Então, essa visão da Lu, eu até parabenizo muito, porque nós vemos muitos os modismos e aqueles preenchimentos que você vê que todo paciente daquela pessoa é igual. Então, o mesmo nariz, o mesmo preenchimento. Molde, né? Não é um molde. Então, quando você olha, não, aquele ali é de fulano de tal, é da fulana de tal, entendeu? E eu acho que isso tem que acabar, porque você não tem que ter a sua assinatura no seu paciente. Exatamente. Então, se você vê os grandes artistas, eles têm as nuances, características de cada trabalho dele, mas cada obra é uma obra. Então, eu me considero assim, eu tenho que exacerbar o que é belo dentro de uma tendência natural. Lu, tem uma coisa que eu acho interessante. Eu não sei se a Lu concorda. Não, Concordo totalmente. Não, e exatamente o que eu ia falar. A minha esposa trata com a Lu, tem um acompanhamento com a Lu. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi exatamente assim, o carinho que você teve, não por ser minha esposa, mas assim, quando o Euler fala sobre essa harmonização, porque quando a gente fala sobre harmonização, na realidade é o seguinte, você tem que deixar bonito o que é bonito dela. Então, se ela tem um nariz que é de árabe, é o nariz de árabe. Mas o contexto do rosto dela, se você afilar o nariz, cara, o resto vai... Você está entendendo? E o que você vê aqui em Manaus especificamente, quando a gente vai falar sobre regiões no Brasil? Existem diferenças entre regiões do que se proporciona, até do que, na realidade, assim, do que as pessoas buscam? Falando em região, eu acho que a gente tem uma diferença muito importante em relação ao o modelo do nosso rosto. Então, a amazonense, ela tem um rosto um pouco mais pesado, um pouco mais cheio. Então, qual é o objetivo de todas? Afinar o rosto, né? Enquanto que quando a gente vê uma paciente do sul, do sudeste, normalmente ela já tem um rosto magro e o problema dela é flacidez. Perfeito. Então, a gente tem... É claro que, né? Sim, a gente é um país completamente miscigenado, então a gente vai ter uma população muito misturada de qualquer maneira. Mas, a grosso modo, a gente vê essa diferença bem específica. Agora, falando sobre o que o Euler acabou de falar, em relação até à harmonização, enfim. Eu falo na clínica que eu odeio esse termo, harmonização. Doutora, a senhora faz harmonização? Não. Não faço. Eu falo que lá na clínica é quase uma igreja. A gente tem que converter as pessoas de volta, porque chega muita gente arrependida. Né? Então, eu fiz uma harmonização, não sei o quê. É bem aquilo que o Euler falou. Você olha, eu já sei de onde veio. Entendeu? Não... E até de especialidade que veio. Sim. Então, assim, até me intrometendo, eu acho que a gente tem que colocar para a situação do nosso público que essa invasão de procedimentos médicos por áreas não médicas, isso traz vários traumas, não só anatômicos, mas psicológicos nos nossos pacientes. Às vezes chega paciente
que eu tenho certeza que a Lu vai dizer assim, poxa, eu não vou nem botar minha mão aqui, porque senão eu vou ser a mãe da criança, né? Eu não vou operar aqui, porque senão eu vou ser o pai da criança. E a gente vê cada deformidade. Mas, Lu, você acha que, na realidade, o nome da harmonização, porque assim, o que se entende de harmonização, uma harmonia é uma coisa. Então, só assim, que esse nome foi destoado, né? Ele tá fora de e eu acho que é o contrário, porque assim, ninguém tá harmonizando, tá desarmonizando. Porque se eu sou negro e eu tenho o meu rosto, o meu nariz de um jeito, não adianta botar um narizinho fininho que ele vai desarmonizar com o resto. Tudo. Existe aquele exemplo mais característico que todo mundo viu, a mudança não só fisionômica, mas psicológica do Michael, né? Do Michael Jackson. Ele é o extremo, né, desse exemplo. Meu Deus, ele ficou no final praticamente sem nariz. Ele não tinha mais estrutura de sustentação de tantas modificações e tantas cirurgias que ele fez. E aí ele era negro e estava quase branco. Então, assim, o cabelo... Então, essas nuances eu falo muito para o meu paciente, como eu estou vendo que a Lu também fala. Olha, eu posso ir até aqui. Daqui para frente... nem papai do céu. Um exemplo assim bem legal de dar, quando a gente pensa nisso, a Gisele Bündchen. Se você olhar o rosto dela, ela não é perfeita. Toda vez quando eu aprendia a tratar um rosto de um paciente, eu nunca gostei de nenhuma técnica que me traz régua e medida. Eu gosto de olhar. É o olho. Eu acho que você tem que ter, claro, algum parâmetro para você seguir, mas eu acho que o olho é o mais importante. Eu acho que isso se você coloca muito à medida, você perde a mão artística. E aí, se você olha para o rosto da Gisele Bündchen, você vai querer mexer. Não, esse nariz aqui não está cabendo. A gente vai ter que afinar para combinar. Não, é justamente isso que deixa ela mais bonita. Então, às vezes, entra paciente na clínica querendo ficar com o rosto completamente simétrico. Ai, mas esse meu lado aqui é diferente. Calma. A gente é diferente. Mas essa assimetria que te torna bela, né? Exatamente, né? É o sorriso, por exemplo, eu estou vendo o teu sorriso, tu levanta mais o lado direito que o esquerdo. Aí, quando eu for fazer a tua face, eu vou puxar mais o lado esquerdo para ficar... Não, que eu vou descaracterizar a tua mímica facial. Então, o Botox, a toxina botulínica, até quando você vai aplicar, eu acho que você tem que fazer... uma filmagem para mostrar, olha, dá um sorriso, não sei o quê. Olha, tá vendo isso aqui, ó? Olha como é. Tu queres que eu realmente apague isso do teu sorriso? Porque aí você até modifica as sensações de relação daquela paciente com o mundo externo. E isso, às vezes, as pessoas nem levam em consideração. Querem bloquear a testa, querem bloquear... Aí o cara ri só... Não, fica um negócio totalmente inexpressivo. Já é uma curiosidade minha. O quanto tempo você briga com o paciente, você luta contra, de tudo às vezes que ela já vem pré-programada te pedindo? Porque eu imagino que deve ser uma loucura. Deve já falar assim, olha, como ele falou, faz botox em tudo, cara do Coringa, só o sorriso. Ou do fofão, né? Ou do fofão. Deus me livre, para mim é o pior. É verdade. Assim, eu acho que o mundo digital trouxe pra gente um benefício de que a gente já faz uma pré-consulta no Instagram. Então, a pessoa, quando ela chega no seu consultório, ela já conhece o teu perfil, ela já sabe o que esperar de você. Então, isso já faz um filtro muito importante, né? Porque eu não vou agradar todo mundo. Vai ter paciente que vai, se ela for comigo, ela vai achar que eu não fiz nada no rosto dela. E, entretanto, vai ter outra paciente que vai amar o resultado. Depende muito da tua percepção e do que você quer de resultado final. Então, eu acho que o Instagram ele já faz esse filtro para mim, o que já me ajuda bastante. Quando o paciente vem para mim, eu acho que essa primeira conversa, como você falou, é muito importante. Você tem que sentir o paciente. Sentir que ele é seu. Sabe? Que você tem match com ele. Que e você... o que não é seu também. E o que não é seu. Porque quando você descobre o que não é seu, isso é libertador. Vai, né? Libertador. Acho que quando a gente sai da faculdade, a gente sai querendo abraçar um mundo. Eu atendia de criancinha, vovozinho, e eu queria que todo mundo gostasse de mim. Hoje em dia, a gente ganha uma maturidade de entender que nem todo mundo é para você. E tudo bem, né? Exatamente. Vai ter paciente que vai gostar de um resultado de uma outra colega. Enfim, a gente precisa ter noção disso, de saber quem é o nosso, quem não é. E a partir daí fica mais fácil da gente falar, olha, eu trabalho desse jeito, acho que para você ficar melhor assim, ficar melhor assado. Eu gasto um tempo importante com isso. Escrever, né? Também. Escrever, porque assim, hoje uma coisa fundamental no consultório, eu escrevo, olha, é isso aqui que a gente está combinando,
né? A senhora assina aqui, entendeu? Hoje na digital, né? Boa o que ideia. é que eu faço? Ainda não faço isso. Não, mas faça. É boa. Né? A senhora, é isso aqui mesmo que a senhora quer? Então tá bom. Aí o que acontece? Eu faço, deixo no digital, faço no papel, entrego para ela, carimbo eu e ela. Aí faço uma foto. Você sabe uma coisa que me veio na cabeça? Exatamente o Newton Orlando, nossos amigos. O Newton uma vez me falou isso. Ele falou assim, Jefferson, se você for ver ao pé da letra, consulta é uma consultoria. Sim. Você está dizendo o que você acha. Isso. Se a pessoa vai fazer ou não vai fazer, e é exatamente isso. No começo, quando as pessoas não queriam fazer, a gente ficava chateado, porque falava assim, pô, mas como é que a pessoa não quer fazer? E aí depois a gente entende assim, cara, se ela não quer fazer, que ela não faça comigo mesmo. Porque eu não vou chegar onde ela quer, não vou dar o resultado, a gente vai ter um estresse ali no meio. Exato. Como é? O médico-paciente, essa relação médico-paciente não vai ser boa, então assim... Se eu não consigo dar o que ela quer, é melhor que ela não fique. Tem uma outra coisa que eu acho que o mundo digital, ele te aproxima, mas também ele acaba dando uma margem de liberdade para o pretenso paciente de querer se consultar através da mídia. Não sei se isso acontece com você. Acontece, mas eu não respondo. Eu respondo para todos que o que ela está precisando, a avaliação, é o primeiro contato. Então, é a relação médico-paciente que tem que ser criada no momento da consulta. Então, eu não consigo fazer nenhum tipo de avaliação e nem de precificar. Por que eu estou dizendo precificar? Porque é uma coisa, para mim, fundamental, Lu e Jefferson, é o seguinte: preço é diferente de valor. Sim. Tá? Então, o meu procedimento, o meu atendimento, os meus resultados, que não são só meus, são da minha equipe, ela tem um valor. O que está embutido naquele valor? Estudo, confiança, segurança, qualidade, resultado, porque a gente está tratando de um ser humano que tem 200 mil nuances. No teu caso vai ser um procedimento minimamente invasivo. No meu, às vezes, é moderadamente invasivo ou severamente invasivo. Então, eu tenho que ter noção exata de onde eu vou estar atuando e como. Né? E aonde? Então, eu preciso de um hospital adequado, eu preciso de um anestesista que tenha experiência e vivência com a cirurgia plástica. Não adianta, eu vou entubar todo mundo, eu vou fazer geral em todo mundo. Não é assim. As repercussões hemodinâmicas do paciente são totalmente diferentes. Eu vou chegar num momento, Euler, falar sobre valor e preço. O consultório da Lu, cara, não deixa a desejar de nenhum grande de São Paulo. Ai, obrigada. Bom, não deixa. Então, assim, às vezes as pessoas vão entender que para a Lu estar no local onde está, para ter quantos funcionários? Não, eu quero 7. te interromper. Tá. É o templo da Lu. Sim. Mas o que é mais importante de ter no templo? É a capacidade intelectual. Sim. E de resultados com qualidade para aquele paciente. Então, às vezes, o que acontece? Antigamente, qual era o melhor médico? VASP, Varig, Tramos Brasil. Quantos médicos você tem a possibilidade aqui em Manaus de saber a história da origem, da família que aquele médico veio e onde ele chegou? Sim. E aí você se transporta para São Paulo, que tem 15 vezes mais médicos ou 20 vezes mais médicos que o Amazonas, e você não conhece nada. Então, as chances de você pegar um charlatão é muito maior. Sim. Mas, às vezes, as pessoas valorizam mais o que é de fora, o que é do exterior, né? De fora, assim, do país e de fora do Amazonas. E aí, na grande maioria das vezes, depois, quem é que conserta? É o caboquinho. Mas onde é que eu queria chegar com a Lu? Olha só. Ela... Não, mas o que eu te falei, assim, o consultório dela é lindo, maravilhoso, mas o que é mais importante é ela. É a capacidade. Não, exatamente. Dela, o que eu vejo? Eu tenho uma soma de ter um local que não deixa a desejar para nenhum de São Paulo, nenhum. O tipo de atendimento, aquela coisa, a aproximação, a clareza. Uhum. Só que você entende que mas isso só foi construído, Lu,
Porque lá atrás você trabalhou correto. Porque se você não tivesse tido bons resultados, você não estava onde você está. E aí vai se somar ao paciente que chega lá e hoje em dia as pessoas que entram no seu Instagram, elas sabem o seu valor. A mesma coisa do que o Euler. Mas, e aí fica esse sobre valor e preço. Por quê? Sim. Porque o seu preço não vai ser o mais barato. Porque tem um pessoal que não é nem médico que está fazendo o Botox, meu amigo. Botox ali na esquina o cara faz, você está entendendo? E a gente que não é médico, às vezes eu sentado em reuniões de colégio, né? As mães lá, não, mas eu estou fazendo com a fulana. Ixi, não, eu faço com a fulana que é muito mais baratinho. Mas ela é médica? Não, ela não é médica não, mas olha, ela tem uma mão boa. E eu fico pensando nisso. Eu falei assim, poxa, as pessoas não entendem que quando elas vão para lá, elas não estão pagando... Não é o frasquinho. O frasquinho é o mesmo preço. Né? O frasquinho é o mesmo preço. O que ela está pagando são os anos de estudos, o tempo que você se dedicou. E é o suporte. O suporte que você vai ter se der algo der errado. Para você se posicionar desse jeito, como é que foi essa mudança do seu mindset? Do que você queria, muito específico no seu negócio? Eu acho, assim, desde o início, eu sempre quis trabalhar direitinho. Eu queria fazer algo que eu me orgulhasse e que os professores que eu tive na vida se orgulhassem de mim também. Então, eu sempre tive isso, eu nunca tive muita pressa. Eu comecei no consultório pequenininho, com uma secretária, e para mim aquilo ali já era enorme. Então, eu fui trilhando isso muito devagar. A gente não tem aula, né? Para iniciar. A gente não tem ninguém para dar esse suporte, né? Então, a gente realmente começa de uma forma assim... Pô, como é que eu vou administrar testando, isso? Quem é que né? vai me ajudar? A gente vai testando, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá certo. Por isso que eu falo assim, às vezes tem residente que vem conversar comigo, e eu falo, o melhor é você começar pequeno. Porque os seus primeiros resultados não vão ser os melhores que você vai ter na vida, né? É claro que a gente nunca está 100% pronto, mas os primeiros resultados, eles não são os mais expressivos. Então, é legal você ir começando devagar, você criando relações com seus pacientes. Eu acho que o mais importante, assim, a maioria dos pacientes que chegam até mim, eles vêm através de indicação de outros pacientes. Então, você vai criando uma rede positiva, porque você vai atraindo pacientes todos do mesmo perfil. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho que essa é a melhor propaganda. Apesar de toda a mídia social que a gente está exposto dioturnamente, né? Eu acho que a melhor propaganda é essa que você citou e você está tendo um exemplo aqui na sua frente. Sim. Porque o resultado que você deu para a esposa do Jefferson é um resultado tão natural que ele também já te indica. Ela é tua paciente, mas o esposo já indica também, muito entendeu? Legal. Então, isso aí não tem preço. Né? Então, essa qualidade de serviço, qualidade de resultado, confiança no resultado, isso não se pesa numa rede social. Não. Sim. Né? E nem se mede por um valor de seringa, que é o que os pacientes perguntam. Né? Eu acho que para você ainda tem é uma cirurgia, né? O preço do cirurgião. Mas para mim é muito mais complicado porque os pacientes são acostumados a falar assim, quanto que é a seringa? A seringa da fulana é mais... Mas não é questão do produto. Mas então no teu caso é quanto é a seringa? No meu caso é assim, mas doutor, o cirurgião fulano de tal, a cirurgião fulano de tal, me cobrou 1/4 do seu valor, eu disse, opere com ele. É uma oportunidade, né? Faça com ele. Olha, ele tem a formação muito parecida com a minha, né? Tem uma experiência maravilhosa e é da sociedade brasileira, formou, tem diploma, faça com ele. Entendeu? Pessoas... E tudo bem. Isso que você falou no início do nosso bate-papo, naquela época, eu queria abraçar o mundo. Não, quanto foi que ele lhe cobrou? Não, eu também faço. Não, esse paciente não é o meu paciente. Exato. Né? Porque eu acho que hoje o paciente, eu aprendi isso. Tem um médico que ele escolhe, ou tem um médico que ele merece. Entendeu? Sim. Então, talvez eu não mereça que ele seja meu paciente. Entendeu? E até assim, a gente também tem que levar em consideração, do ponto de vista financeiro, que um paciente que faz um esforço enorme para fazer uma cirurgia com você, a expectativa que ele vai colocar no final do teu resultado também está lá em cima, né? Então isso também tem que estar muito alinhado com o paciente. Muito alinhado, por isso que eu te falo, eu falei ainda há pouco, né? Eu coloco tudo no papel, eu fotografo o papel e está na minha rede da nuvem, né? Meu prontuário eletrônico. Mas então eu acho que o combinado, Lu, Jefferson, nunca sai caro. Sim. Se eu combinei com você uma coisa e te entreguei aquela coisa,
tá tudo certo. E o que a gente tem que lembrar também é que a medicina é uma especialidade de meios e não de fim. Não é exato, então, a gente não tem como falar, vai ficar exatamente assim. A gente tem que passar segurança, tem que explicar, tem que falar qual é o nosso limite. Olha, eu consigo ir até aqui, a partir dali não adianta, não vai ficar bom, não vou conseguir, enfim. Ter essa sinceridade de tratar com o paciente também eu acho que faz toda a diferença. E outra coisa, é importante saber e salientar. Só tem complicação Quem faz? quem faz. Se ela nunca fizer botox, ela nunca vai ter complicação de quem faz Exato. botox. Se eu nunca operar, eu nunca vou ter uma complicação de quem opera. Nesse momento que existe a complicação é onde se diferencia os médicos. Exatamente. Porque no momento que tem uma complicação, que tu te casa com a paciente, que tu abraça a paciente, que tu resolve, que tu tá ali presente, meu amigo, essa paciente fica com você o resto da vida e vai falar, além do resultado satisfatório, no dia que eu tive esse contratempo, Sim. ele não me abandonou. Não é assim, doutor? Isso é um baita diferencial. É um diferencial. Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ouvi essa frase e eu demorei para absorver e eu queria perguntar o que você acha dela. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: o meu paciente, ele não merece estar com o meu concorrente. Mas em que sentido se fala? No carinho, na dedicação, na hora que dá errado, você sabe de todo o seu potencial e você sabe o quanto você se dedica para o seu paciente. Você concorda com isso? Eu não sei. Eu acho que isso é muito particular. Eu acho que não existe o nosso paciente. Ainda mais se tratando de mulher. O homem é mais assim, fiel, né? Sim. Ele casa com aquele profissional e ele é mais acomodado, ele tem preguiça de dar uma pesquisada. Mulher gosta de conhecer novidade, o que também não está errado. Eu acho que assim, a gente tem, assim, aqui em Manaus a gente tem dermatologistas excelentes, com uma formação incrível. Então, Vocês são quantos aqui? Eu não sei te falar agora. Todos. Mas assim, todo ano a gente tem pelo menos uns 9 dermatologistas saindo de residência. Fora os profissionais que não fazem residência. Então, Mas tu acha que o residente que chegou hoje no mercado, ele tem capacidade de concorrer com você? não, porque a gente vai criando uma história. Exatamente. Né? Então, eu também acho, nessa situação, eu já estou me metendo, né? Já estou respondendo. Mas eu ia aqui. perguntar para você. E depois eu vou dizer o porquê que eu pensei. Eu acho, Jefferson, que eu não tenho concorrentes. Sim. Porque o meu paciente é aquele que me escolheu. Sim. E se identificou com você. Se identificou naquele momento. Não quer dizer que ele tenha que estar comigo vinculado o resto da vida. Eu acho que vai existir um momento que eu vou dizer assim, Jefferson, não consigo te dar esse resultado, mas fulano de tal que eu conheço, que trabalha extremamente bem com isso e que eu confio, eu vou te indicar. Eu vou te responder, eu vou responder para vocês assim, qual é o sentido amplo? Eu sei, nós três sabemos muito bem o que a gente pode e o que a gente não pode. A gente sabe o que a gente consegue e não consegue. Se a coisa complicar, a gente vai abraçar o nosso paciente. Sim. E se a gente não souber, a gente vai encaminhar. Vocês entendem? Então, assim, o sentido não é na maldade nem de concorrente. É dizer o seguinte, eu sei o carinho, o amor e a dedicação que eu dou para os meus pacientes, a disponibilidade de estar com o meu celular, todos os meus pacientes têm celular, que nem o paciente de vocês, e dizer o seguinte, cara, eu não vejo muitas pessoas que vão fazer a mesma coisa que eu faria para o meu paciente. Você está entendendo? Então, assim, ter essa noção de que, assim, a dedicação... E aí é a hora que entra sobre preço e valor. Sim. Porque tem um cara que vai fazer ali, meu amigo, aconteceu. Quantas vezes a gente entra... não, quantos entraram no consultório de vocês e no meu não foi diferente. Quando começou essa história de harmonização, cara, o que entrou no consultório... Porque é o seguinte, o cara foi lá e fez. Não é nem médico. Deu complicação, ele não sabe resolver. E entra no meu consultório. E o cara, às vezes, não foi do procedimento, não foi isso. Eu falei, pô, cara... E quando o paciente liga para o consultório e diz, mas ele cobra consulta? Mas eu não sei nem se eu vou operar com ele. Ele disse, olha, assim, esse paciente, ele tá querendo a tua opinião, né? A tua consultoria gratuita. Quem é que dá consultoria gratuita? Essa é a primeira triagem. Exatamente. Então, esse paciente nem chega na gente. E não deve chegar mesmo. Em relação à concorrente, eu falo assim, sabe quem é meu concorrente?
bolsa da Chanel, viagem para Paris. Esses são os meus concorrentes. Porque, enfim, o que eu posso controlar? Só o que eu faço, né? Sim, eu vou sim. dar 100% do que eu posso. Assim, a gente faz curso o tempo inteiro. E isso eu posso controlar. Agora, se o paciente vai resolver viajar no fim de ano para a Europa e não vai fazer o preenchimento dele... Doutora, agora te perguntando uma situação até importante, que eu sei o que você vai me responder, mas eu acho que a gente precisa esclarecer isso para a população. Só fazer curso resolve? Não. Meu Deus, como não? Pronto. Eu acho que tudo começa assim. Para você ser um bom profissional, você foi um bom aluno, né? Você se dedicou durante a faculdade, você escolheu... Eu nunca quis atalho, eu sempre quis fazer o caminho certo. Como eu falei para vocês, meu objetivo desde o início é orgulhar minha família, me orgulhar as pessoas que participaram da minha formação. Então, se você já tem isso na sua cabeça, isso vai te levar sempre a tomar as decisões de acordo com isso. Se você busca atalho no meio do caminho, os teus resultados e o teu comprometimento com o paciente que está ali na tua frente também vai refletir o que você é por dentro. Então, se você se preparou a vida inteira para isso é muito valioso, né? A gente, como médico, como prestador de serviço, tudo que a gente tem é o nosso nome, né? Então, para a gente, isso é muito valioso. Para quem não tem tanta preocupação assim, fazer um curso e achar que está preparado para tratar um paciente, não tem como, né? Quanto tempo a gente estuda para poder fazer isso? A minha atualização hoje, eu sou revisor da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, eu sou um dos revisores, não o revisor, um dos revisores. Eu me atento muito a artigo científico. Tem situações, às vezes, que, vamos dizer, eu vou fazer uma reconstrução de mama e tem uma técnica que eu ouvi falar diferenciada, eu quero me aprofundar, eu vou lá, leio e vejo se aquilo ali tem respaldo técnico e científico para que eu aplique. Mas eu acho que quando a gente vai para um congresso, vai para um curso, eu acho que a gente vai observar e ver se aquilo ali eu consigo aplicar dentro da minha prática. Sim. Né? Porque a curva de aprendizado de um cirurgião, de um dermatologista, não é de uma semana, né? Não é de 30 dias. Às vezes são anos você aprimorando 1% a cada 3 dias, a cada 10 dias, entendeu? Então, isso aí é uma crescente. Você chega num determinado momento, num platô, até de conhecimento, que você tem critério. Às vezes a pessoa está falando ali, tu diz, isso não vai dar certo. Né? Então, eu acho que esse critério que você tem de ir para o congresso é de dizer assim, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui nem pensar. Não é assim? E acho que na dermatologia também tem um apelo de você ser a pioneira, né? Tem que ser o primeiro a fazer. Eu tenho muita calma em relação a isso. Eu sempre falo assim, eu não quero ser nem a primeira nem a última. Isso. A gente tem que estar no meio do caminho, a gente tem que saber se aquilo realmente funciona, enfim. E aí, nesse enfim, a gente tem que levar em consideração que você sendo pioneiro e fazendo e não sei o quê, eu gostaria que ele falasse depois do que foram os resultados. Porque ele só fala o que ele fez, mas ele não te mostra o que foi que resultou aquilo. Exatamente. Então, às vezes, como a medicina, tanto a parte estética e reparadora da dermato, quanto a parte estética e reparadora da cirurgia plástica, é uma situação de meio e não fins, eu fico muito preocupado dessa tentativa de você botar um pré e um pós, um antes e depois de preenchimentos, essas coisas todas. Porque aí tu tá prometendo que tu vais dar aquele resultado. Mas aí a paciente não está levando em consideração, e nem o advogado, que a tua pele é de uma espessura tal, que a coloração é X, né, que aquela paciente fez uma alergia específica a um produto. Então, isso tudo não está escrito ali. Mas quando você diz assim, que olha, estava assim, eu vou te entregar isso aqui, aí é complicado. Agora, sabe por que eu acho interessante também? A gente está caminhando para uma legalização desse antes e depois, né? Eu acho interessante para o paciente conseguir perceber o teu olhar. O que você acha bonito, o que você entende como um resultado bacana? Porque às vezes a gente vê os antes e depois e eu falo, socorro. Ela gostou disso, ela achou isso bonito, ela postou. Tava melhor antes, né? E
o que aconteceu aqui, né? Então, eu acho bacana para, pelo menos, entender o olhar. E aí, é claro que a gente tem que ir educando os nossos pacientes para que eles entendam cada vez mais que a gente não tem como dizer exatamente como vai ficar e nem que o resultado vai ser igual ou comparável ao outro. Meninos, deixa eu só aproveitar agora para o meu merchan, né? O jabá. Que agora é meu jabá, né? A Vacinar está cuidando de Manaus e cuidando com o Jeff Podcast. Então aproveite agora, janeiro está começando. Você que vai ter que comprar livro, ter que fazer um monte de coisa, aproveite, lembre dos seus filhos também para cuidar deles. Então, aqui no canto superior direito vai aparecer o QR Code da Vacinar. Você baixa lá no QR Code, vai pro WhatsApp deles. Tira foto, cara, legal, porque hoje em dia assim, você tira a foto, Léo, dá para você tirar a foto do cartão vacinal, manda para eles, eles vão dizer o que está em dia, o que está faltando, por onde começar, porque às vezes, principalmente agora na pandemia, que a gente teve um problema muito grande, eu mesmo fui um dos que parei algumas vacinas dos meninos, porque assim, toda vez estava meio gripado, é Covid ou não é Covid? Sim. Putz, não, então não vou dar. Então, ter esse olhar agora da vacinar, que ele está realmente, a gente está colocando todo mundo em dia, aproveitando agora que é janeiro, né? O pessoal está com o pé um pouquinho mais leve. Por favor, levem lá na Vacinar, entrem em contato, que eles vão ter todo o carinho para falar para vocês do que vocês precisam e como e quando vocês irem lá também. Vacinar toma conta de toda a minha família. Da minha também. Das nossas. Na pandemia, eu acho que tanto que a gente infernizou a coitada da Amanda, não tá no gibi para vacinar o Léo, vacinar a gente, vacinar as funcionárias, eles são extremamente solícitos. Nem aquela aberturinha, ou senão ela mandou, alguns prédios, eles mandaram nos prédios o pessoal para fazer vacinas e colocar em dia direitinho. Legal. Meninas, eu tenho uma visão e eu queria dividir com vocês. Olha lá o cartão de vacina. Meu cartão de vacina. Tudo atualizado. Eu tenho uma visão muito assim, fazendo comparação, como a gente está falando sobre o Brasil, comparando com fora, eu vejo o povo de São Paulo muito parecido com o povo americano, o estilo de trabalho do dia a dia, um pouco workaholic e tudo. Já eu vejo o carioca mais parecido com o francês. O trabalho é um pouco mais tarde, acaba mais cedo. A primeira vez que eu, 5 horas da tarde, estava numa praia do Rio de Janeiro, que ela estava lotada, que parecia domingo. Não, sempre está lotada. Eu nunca vi um negócio desse. Segunda-feira de manhã, quando eu morei no Rio, passava na frente da praia. Gente, as pessoas não trabalham. Como assim? Não, porque é um elas estilo vivem, de vida. né? Elas vivem. Elas não só trabalham. E quando a gente vai falar isso, a gente está dentro de um Brasil onde as pessoas têm visões diferentes. E assim, mais uma vez, e voltando para o nosso foco da beleza, se eu for comparar o que uma paulista quer e o que um carioca quer, e a gente vai transpor para... Geralmente o carioca é mais ou menos o retrato da nossa costa ali do Nordeste e tudo. Quais são as grandes diferenças que procuram o dermatologista? Olha, eu vou falar assim, eu não tenho como te dar essa informação de uma maneira muito precisa. Sim. Precisa porque a gente está no norte. Mas o que eu imagino? Eu acho que a carioca está muito mais preocupada com o corpo. Então, eu acho que essa é uma preocupação delas, porque elas têm praia todo fim de semana. E dentro do Rio de Janeiro também vai ter uma diferença do que a carioca da Zona Sul procura e a carioca da Barra da Tijuca procura. Então, mas acho que de uma maneira geral, acho que a paulista possivelmente está mais preocupada com o rosto, enfim, e a carioca está mais preocupada com o corpo. E tratar as manchas de sol, né? Porque carioca, em geral, se expõe muito ao sol durante a vida toda, então, em geral, elas têm mais manchas do que as paulistas. E o fotoenvelhecimento também, de que se expõe muito, realmente danifica muito a pele. Existe um trabalho até muito interessante de uma brasileira que ela ia para o trabalho pegando o sol só no lado esquerdo, e quando ela voltava do trabalho, não tinha mais sol. O tanto que ela envelheceu só do lado esquerdo em comparação com o lado direito. Cara, é uma coisa absurda. Eu vou ver essa foto, eu vou mandar para vocês. Tem uma publicação parecida também, que é um caminhoneiro.
que ele Exatamente. pegou só sol de um lado e a gente vê um fotoenvelhecimento absurdo. A gente também consegue comparar pacientes gêmeos, né? Então, um Exatamente, paciente... A gente vê isso muito no nosso dia a dia. Na época da residência, a gente via bastante. Paciente que tem estilos de vida diferentes, apesar de ter basicamente a mesma carga genética, com fotoenvelhecimento muito diferente. Uma das coisas que a gente fazia nos atendimentos de dermato, para a pessoa ter ideia do quanto que o sol envelhece, é pegar uma paciente que se expôs muito ao longo da vida e comparar a pele do rosto com a pele da barriga, que é onde normalmente está escondida. E a diferença é absurda, né? Eu acredito, assim, se essa pergunta servir para mim também... Sim, lógico, sempre. Eu acredito que vai depender também muito, Lu, da idade da paciente. Sim. Né? Claro que se ela se expôs mais ao sol, no consultório ela vai ter mais situações relacionadas ao que estava mais exposto. Então, geralmente, o que envelhece mais por conta da espessura é a face, né? Mas se ela for mais jovem, ela tem essa necessidade maior de exposição corporal. Então, ela não está preocupada com o sol, ela está preocupada em mostrar as projeções naturais, que geralmente são as projeções mamárias, e as curvas que ela consegue compor ou com uma atividade física, ou com uma dieta, ou então com um procedimento plástico. Então, dependendo dessa idade, eu sei exatamente quando a paciente chega, o que ela quer. Né? E acho que você já faz também essa leitura. Sim. Como a gente tem muita miscigenação hoje no nosso estado, então, e nós temos origens também de outros países, né? Portugueses, espanhóis aqui também, a gente vê essas diferenças de características corporal, né? Ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Então, quando chega, você já olhou a perna, olhou o quadril, você já sabe, pô, isso aqui não é característica nossa, regional. Essa é uma miscigenação já brasileiro, europeu, entendeu? Você já tem essas nuances. E aí você engloba isso e correlaciona com a idade da paciente, você já tem essa leitura, né? Mas uma coisa que eu aprendi, viu, Lu? Eu nunca digo... Doutor, o que o senhor acha que eu vim fazer aqui? Eu disse, não sei, diga-me você. Porque eu já incorri num erro da paciente... esposa de um amigo meu, Euler, adivinha o que eu vim fazer aqui? Eu falei, teu nariz. Ela disse, não, é um cisto de sinóvia. Aquilo ali foi o meu maior aprendizado. Então, eu não faço mais isso. Aprendeu errado. Eu acho que é muito delicado, né? A gente deixar dizer. Porque, às vezes, o que me incomoda não te incomoda. Exatamente. Ô, Lu, outra coisa. Idade. Quando a gente vai falar sobre a idade, a gente vê que cada vez a gente... tá pegando as pessoas mais cedo, se incomodando, indo com você. Se você pudesse dar um recado, até pensar assim, em uma idade padrão, quando é que deveria começar a se cuidar mais? Porque a gente sabe que a gente vai passar ali infância, vai para sol, lambuzada, a mãe da gente que lambuza a gente de protetor solar, pô, o menino fica pé da vida, meus hoje filhos em dia, até né? hoje em dia. Porque Hoje em dia. antigamente... Não, antigamente eu morava em Recife. Tanto de insolação que eu já tive. Tu usa protetor solar? Eu uso. O tempo todo? Assim, eu não uso no corpo o tempo todo, mas no rosto eu uso. Sabe por quê? Porque a gente hoje tem protetor solar que a gente quer usar. Então, isso é incrível, né? Ele substitui a maquiagem, então ele já fica ali no meio da rotina, então eu acabo usando sempre. Tu usa protetor solar? Cara, meu, não, mas deveria, só para as né? grandes... Não, a gente que faz triatlon, a gente... E olha que é interessante até... Toda vez. Tu vai sair assim, tu não vai passar? Eu disse, não vou passar. Gente do céu, até me arrepia. Tem uma coisa que é interessante falar, porque assim, falando em protetor solar, hoje em dia, é como você falou, tem protetor solar que ajuda na maquiagem. Sim. Tem protetor pra gente, homem. A primeira vez que eu fui para Campos de Jordão, l'Etapa, que é uma etapa de ciclismo do Tour de France. Cara, eles tinham um stickzinho de... Como é? De protetor solar, cara, que é muito mais prático. Porque assim, o que o homem não gosta? Cara, tu não era assim, tu pior acha, né? Mas o que o homem não gosta? O homem não gosta de ter que ficar com a mão suja, todo melado, o rosto todo melado. Não, cara, você pega um stickzinho, passa no rosto. Cara, isso daí ajudou em 1000%. Eu consigo deixar no carro lá, mas acabou, né? O homem não compra. Não compra de novo, né? Tem que falar com a Kali pra te ajudar nisso. Mas o que você acha assim? Se você for pensar numa menina que tá ali já na adolescência, já tá pensando nessa parte da beleza...
quando começar, quando ir no dermatologista, porque assim, às vezes a gente só quer correr na hora que o negócio já deu errado, né? Mas quando é pensar indo certo. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque o que a gente vê hoje são meninas cada vez mais jovens buscando aquele padrão de beleza que basicamente não existe. Então, esse é um ponto. Atendo paciente mais jovem, adolescente, atendo, mas para fazer um tratamento de hiperidrose, que é o suor excessivo, então coisas muito pontuais. Ah, que lindo. E aí, assim, quando que eu acho que a mulher realmente deve começar a se preocupar? Cuidados de rotina de dia a dia, desde a adolescente, acho que já é legal fazer, mas em relação a procedimentos, principalmente estímulo de colágeno, a partir dos 30 anos. Né? A partir dos 25, a gente começa a diminuir nossa produção de colágeno. A partir dos 30, a gente começa a degradar. Então, é importante a gente repor esse colágeno que a gente está perdendo. Então, com 30 anos, eu acho uma idade bem bacana para a gente começar. Tem pessoas que são um pouco mais expressivas, então tem muitas rugas, principalmente na musculatura frontal, e aí se incomoda porque aquela ruga já vai ficando fixa, e aí pode começar um pouquinho antes, mas eu acho que 30 anos é uma idade bacana. Eu vi até uma postagem tua essa semana falando exatamente sobre em que idade se pode fazer cirurgia plástica. Você pode falar um pouquinho até sobre esse post? Na verdade, assim, se a gente for levar ao pé da letra, a gente não pode dividir a plástica em estética e reparadora. Começa daí. Porque, às vezes, uma modificação que para você é estética, aquilo é tão reparador do ponto de vista psicológico para aquele paciente que você não tem o direito de dizer, não, mas isso é estético. Eu acho que isso funciona um pouco mais para plano de saúde, essa coisa toda. Mas a criança ou o adolescente, às vezes, tem algumas deformidades congênitas ou adquiridas, né, que reprimem, que retardam, né, reprimem o desenvolvimento psicológico e retardam até a convivência daquela paciente no meio da escola, no meio familiar. Então, a gente, sim, opera, às vezes, crianças com 3 meses, com lesões de lábio, ou então lesões de lábio e de palato, né? Às vezes a gente já faz alterações nas pálpebras para essas crianças que apresentam atrofias ou pitoses ou quedas, e se você não fizer um procedimento cirúrgico precoce, ela pode vir a perder a visão. Crianças na idade escolar, quando estão entrando com orelhas abduzidas ou orelha de abano. Então, isso aí a gente está tratando, que hoje o pessoal coloca como bullying, né? Na minha época, olha aí, olha o Dumbo, e todo mundo convivia de uma maneira mais tranquila, mas hoje isso perturba muito. E se você me perguntar qual é a patologia que mais incomoda o adulto jovem, adolescente, porque teen, né, até 19, né, 19 anos, mas 20, 21 já tem uma outra cabeça às vezes, mas ali a criança pré-púbere ou já na puberdade ou já na adolescência, é mais a constituição do tórax, as assimetrias mamárias, ou então as hipertrofias, as gigantomastias. E eu opero, às vezes, pacientes com distúrbios emocionais gravíssimos por conta de uma gigantomastia ou por conta de uma assimetria absurda, que às vezes a prótese, né, vai botar uma prótese, mas isso é uma cirurgia, tem uma simetria absurda, ela não consegue botar uma roupa que vai alterar o tórax. E qual é, pergunto para qualquer mulher, qual é a estrutura anatômica que diferencia o homem da mulher? É a mama. Qual é a estrutura anatômica que faz a correlação direta mãe-filho? É a mama, não é? Qual é um dos fatores emocionais e erógenos que a mulher também tem que diferencia do homem para ela? É a mama. Então, a mama é uma expressão absurda da feminilidade. Então, com certeza, qualquer alteração mamária vai causar distúrbios tanto do ponto de vista psicológico quanto da própria interação dessa paciente na sociedade. Então, eu acho que é basicamente isso. Lu, uma pergunta interessante. Isso aqui eu já conversei até com o Euler. O Euler, quando ele operou minha irmã, fez abdominoplastia, fez mama,
E a história dela era, primeiro fez uma bariátrica, 2 anos depois ela veio. E ela passou uma adolescência... Da Holanda, tá? Da Holanda. Elas vêm de longe atrás da gente. Ela aqui, veio de né? longe, ela veio da Holanda para fazer. E aí, o que acontecia? Eu falei pro Euler, naquele momento para ela, não era cirurgia estética. Ele foi os 5 anos de psicóloga que a gente economizou, porque ela se vê na frente do espelho, cara, foi uma mudança de paradigma para ela. Você se vê como assim, exatamente também nessa forma, porque além de simplesmente uma dermatologista, você acaba sendo uma psicóloga e você consegue fazer tratamentos psicológicos exatamente dessas pacientes que vêm com problemas onde por você ter esse feeling do que a gente estava falando anteriormente, você consegue mudar a vida dessa pessoa. Eu acho que como psicóloga eu nunca vou conseguir ser, porque eu acho que todo mundo precisa de realmente um psicólogo na vida, né? Às vezes até de psiquiatra, né? Quem sabe. Mas eu acho que uma das coisas que me faz mais feliz dentro da minha profissão é a capacidade, né, a possibilidade de você transformar a vida de uma pessoa. Então, eu já tive paciente que a gente termina o procedimento, ela se olha no espelho e chora de felicidade. Isso não tem preço. Então, é claro que você vai ter um impacto ao longo da vida da pessoa, porque você faz um procedimento ali, mas, enfim, eu acho que isso é a parte mais rica que a gente tem, tanto na medicina e pensando em beleza na dermatologia. Euler, você concorda com a psicologia? Você se vê dessa forma de... Na verdade, eu acho que dentro dessa característica de trabalhar de forma multidisciplinar, eu não me coloco nunca como psicólogo. Eu me coloco mais como uma pessoa que consegue te escutar. Né? Então, se naquele momento eu acho que aquela pessoa, eu não tenho a capacidade de responder o que ela está precisando, eu vou encaminhá-la. Né? Às vezes do ponto de vista psicológico, às vezes do ponto de vista psiquiátrico, eu acho que a gente tem até que ajudar. Mas no que a gente está situando aqui da intervenção do meu ponto de vista cirúrgico e que isso é interpretado de uma outra maneira a nível psicológico, né, e a nível comportamental, até corporal, eu te falo que a reconstrução de mama, eu acho que é uma das cirurgias mais grandiosas em termos de melhora de tratamento. Porque a paciente que é mastectomizada e vai fazer a quimioterapia e vai fazer a radioterapia, a relação dela com a doença é totalmente diferente da paciente que faz a mastectomia e reconstrói no mesmo momento. Sim. A relação dela com a medicação, a relação dela com os efeitos colaterais, a relação dela com a família, a segurança. Então, hoje, cada vez mais, é uma das áreas de maior atuação minha, me doar para esse tipo de paciente que realmente precisa de uma atenção totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada. Porque você vencer na vida é diferente de você vencer a morte. Então, esse fato, para mim, é fundamental porque eu convivo com uma pessoa extremamente vitoriosa, o nome dele diz isso, João Vitor, que é meu filho, que já venceu essa situação 2 vezes. Né? Então, esse diagnóstico de câncer, né, às vezes é tão difícil de você deglutir, de você processar, e quando você encontra pessoas que te dão todo o apoio e transformam aquela situação numa situação até positiva de um outro ponto de vista, eu acho que isso trata mais do que o procedimento cirúrgico, sabe? Então... Mas eu vou pegar um pontinho só, o seguinte, onde é que eu queria chegar com vocês? É comum de chegar em vocês no consultório pessoas que querem fazer os seus procedimentos, mas não para ela, para os outros. Às vezes, assim, tá no relacionamento que acabou. Descobriu que o marido tem um amante ou a esposa tem um amante e esse é o momento. E que ela vai ali não por ela, por outro. E que, às vezes, a gente vê que
nada que for feito você vai conseguir agradar. Acontece isso contigo? Acontece, mas é difícil. Eu já tive... Era mais no começo, eu percebi, assim, eu já tive uma história de uma paciente que fez o procedimento e tudo, e saiu de lá super feliz. Na verdade, ela não fez para o namorado, mas, enfim, saiu de lá feliz que tinha feito o procedimento. E quando chegou em casa, o namorado viu ela inchada. Falou, nossa, mas o que você foi fazer nessa dermatologia? Ela voltou na clínica, ela queria tirar tudo. Eu falei, eu não vou fazer isso. Ela, não, então faz um microagulhamento em cima para fingir que eu fiz só um microagulhamento para ele não saber que... Eu falei, gente, não cabe, né? Então, assim, volta para aquele filtro que a gente tem que ter lá no início. Por isso que é importante você ter um papo antes com a paciente, para você perceber, porque vai ser uma paciente que você nunca vai conseguir agradar 100%, né? É exatamente onde ia chegar. Então, a gente precisa estar com essa expectativa muito bem alinhada. E o objetivo dela, né? Mas acho que isso você falou de uma forma muito tranquila e pontual. Isso a gente só angaria com experiência de atendimento, não no primeiro, nem talvez no 100º, mas no 1000º atendimento. Aí, quando a paciente entra, você já acendeu a luzinha, né? Sim. Você já entendeu, então, né? assim, tem paciente que a gente quer ajudar, tem paciente que a gente pode ajudar, e tem paciente que a melhor ajuda é não fazer nada. É verdade. Né? É encaminhar. Isso é uma coisa que a experiência dá pra gente e que, novamente, não tem preço. Né? Agora eu tenho uma outra dúvida, assim. Eu não sei se vocês têm essa leitura, mas às vezes eu estou no consultório e, como a gente atende muita gente, às vezes tem pessoas que eu digo que são verdadeiros sanguessugas, não são energia, eles sugam a tua energia. A pessoa senta ali, cara, quando ela sai parece que tu tá cansada assim. Dá vontade de fechar tudo e vou embora, não aguento mais não. Tem uma assistente, a Ítala, que fica comigo dentro do consultório. Então eu fico aqui, ela fica ali no cantinho, ajudando a anotar e tal. Quando ela fica Quando bamba... é uma pessoa assim, graças a Deus, assim, 99% das minhas pacientes são extremamente tranquilas, assim, graças a Deus, a gente tem um perfil muito bom. Mas basta uma dessas chegar para acabar com o nosso dia. Então, a gente, quando termina a consulta e a gente está assim, ó, eu olho para a Ítala, ela chega, ela tá encolhida. Eu falei, vamos agora respirar. Bora fazer alguma coisa, né? Tem um Iopro aí. Exato. Para me dar energia. É impressionante. Meninos, infelizmente a gente está terminando o podcast. Tá vendo? A Luz chegou com tanta... Adorei. Olha, chegou Eu ia mesmo. falar, ela disse, que eu tô com um profissional da área. Ela deu um banho na gente aqui fácil. Se pudesse fazer o monólogo da Lu aqui, cara, eu tinha ido... É só te convidar, né? Gentileza de você. Não, mas a gente já tem um outro que a gente já conversou que a gente vai fazer. Lu, eu queria que você falasse sobre suas redes sociais, as pessoas te procurarem, como é que faz para conseguir te encontrar? Acho que o método mais fácil é através do Instagram, né? @doutora Luciana Santiago, DRA, Luciana Santiago, Luciana com Y. Lá a gente tem um Linktree que tem o telefone da clínica, enfim, acho que fica bem fácil de conversar comigo através de lá. É importante para as pessoas que estão nos assistindo é que o Instagram da Lu, eu estava falando para ela. Uma vez ela estava falando sobre água termal. Água termal. Eu achei interessante. Olha como é coisa simples. E quando a gente vê hoje em dia no Instagram, tanto assim, a coisa sendo exacerbada, da forma que as pessoas querem chamar a atenção. E a minha cunhada, a Carla, ela entra na minha casa e fala assim, pô, Jefferson, você conhece a Luciana Santiago? Eu comecei a rir. Eu falei assim, não, a esposa do amigo meu. Aí ele falou assim, poxa, eu achei legal porque aqui em Manaus é muito calor. E aí ela abriu a porta do carro, veio aquele bafo quente, né? E ela falando sobre a água termal que você tem que ter, que você pode usar no seu cabelo, aquela coisa toda. E aí, quando ela saiu, eu falei, eu só falei hoje para a Lu isso, que eu tinha esquecido. Eu falei assim, olha como é que é interessante você saber que as pessoas precisam de informação. Sim. E você ter uma dermatologista que vai estar te passando ali informações com credibilidade com o que você está falando. Cara, eu acho tão interessante porque a gente está vendo de um tudo. Isso mostra também o tamanho da nossa responsabilidade, do que a gente vai colocar ali, né? Exatamente. E você consegue perpetuar, porque assim, quando as pessoas vêm para falar de alguma coisa que você fez ou do que o Euler fez, o Euler eu já mando para ele direto, já falo assim, isso aqui ficou legal. Porque eu acho isso, eu acho que a posição e a postura nossa, Lu,
E eu sou apaixonado pelo seu trabalho, desde lá que a gente, de vez em quando, a gente se ligava também. Lá, Calu, o que você está fazendo? Como é que está teu Instagram? O que a gente vai trabalhar? Eu acho interessante nessa responsabilidade que você assumiu, porque a gente sabe que, hoje em dia, no mercado de beleza que vocês vieram falar de estética, cara, a gente está vendo... Vamos lá. Eu acho que o mais importante é a gente fazer bem feito, colher os frutos, porque agora você, quando abrir o seu novo consultório, a localização, tudo que você tem lá, eu falei assim, poxa, é bonito. Eu e o Euler, a gente sempre foi isso, né, Euler? A gente sempre gostou. O sucesso dos amigos são nossos também. Claro. Então, assim, ver você lá em cima é uma satisfação de saber que você está no caminho certo. É o que a gente busca todos os dias, né? Obrigada. E, assim, eu acho que a gente, pelo menos até eu terminar minha residência, tinha um certo preconceito do médico estar no Instagram, do médico estar falando. E estar se expondo em rede social. Acho que até hoje, assim, muita gente ainda sofre um pouco de preconceito em relação a isso. Mas eu acho que é importante a gente se colocar nessa posição de passar uma informação de qualidade, né? A gente tem muita porcaria na internet, então a gente tem que vir para fazer a diferença. Então, se a gente estudou, se a gente se preparou, se a gente tem como acrescentar algo na vida das pessoas, a gente tem obrigação de fazer isso. Sim, exatamente. Euler, para te encontrar... Rapaz, é fácil. No Google, no Instagram, no Facebook... no Twitter. Então, eu acho que eu estou em todas as mídias. Eu tenho o meu site também, e todos eles têm um link direto ou com o telefone da clínica, o WhatsApp, né? Eu acho que hoje o Instagram é mais fácil, mas quando ele já está ligado no teu WhatsApp, aí facilita ainda mais. Já está em contato direto com a Isabelle, minha secretária, e às vezes até comigo mesmo, porque quem responde todas as mensagens do Instagram e do Facebook sou eu. Eu também. Né? Eu faço questão... Eu ainda consigo. Eu também Você consegue? Mas eu não consigo responder todos, desculpa. Não, é porque para ti eu imagino não é porque que é muito eu tenho mais. muitas, não. É porque... Não, tem perguntas, claro, assim, eu respondo, disse, olha, obrigado pelo contato, a gente né, tem qualquer dúvida, aquela contato coisa assim, né? E aquelas respostas, claro que eu tenho as respostas imediatas, que quando chega a mensagem, né, alguém vai entrar em contato, mas eu vou lá. Eu vou lá e respondo. Acho que a gente tem que ter a nossa energia ali, né? Isso. Eu já tive um monte de empresinha de marketing. Eu acho que é importante você ter, mas se não tiver o nosso olho, o nosso tempero olha, ali... eu vou falar uma coisa para vocês que... tem que ter um individual, né? Eu faço, que vale a pena. Cara, às vezes gravar um áudio, às vezes até gravar um vídeo, principalmente o vídeo porque vai sumir dali. Lógico, eu entendo que às vezes as pessoas querem uma consulta online de graça. Beleza, eu estou dizendo às pessoas que realmente têm interesse, ou que têm um posicionamento, ou que tem algo ali. Sim. Cara, eu acho tão bacana porque assim... Hoje em dia, quando a gente vê os grandes na internet, às vezes, cara... Sabe quando você manda uma mensagem que ninguém responde? Você fica assim, putz, cara. E é uma coisa que é tão chata, porque às vezes as pessoas que veem vocês, o Euler pelo tempo, pelo nome que ele já teve, você pelo que você construiu, às vezes você não tem um retorno, às vezes é chato, frustrante. E eu me penso que toda vez que eu vejo um cara mais alto que eu mando uma mensagem e ele não responde, eu falo, pô, custava falar assim, cara, tá tudo bem, beleza, né? 2 segundos deixando um áudio. Assim, uma coisa que eu acho que é importantíssima também é a gente ser antes, durante e depois da consulta diferenciado. Então, às vezes, o pós-atendimento é tão ou mais importante do que a primeira consulta. Então, esse é o pós-venda, né, que a gente aprende. Então, eu tenho uma visão muito focada no meu pós-venda para a qualidade do serviço e também a segurança do pós-operatório. Então, isso é importantíssimo. Meninos, muito obrigado. Obrigada, valeu demais, Lu. A gente já tem o outro. A gente tem que pensar, tem um ano de 2023 aí todo, né? A gente está começando agora pra gente fazer alguma coisa mais legal. Cara, o livro, bicho, me passa esse... Olha só. Turma, olha só, eu falei que era escritor. Eu já li alguns capítulos. Depois dos 10 quilômetros, eu escreveu, cara, não é só para quem é atleta, tá? É uma história de vida
Eu achei bacana. Ele me mandava, ele escrevia e me mandava cada capítulo. Só que teve uma época que ele demorou. E ele tava parecendo um traficante que faz o addict, né? Ele te dá um pouquinho, enquanto tu vicia, eu falei, cara, cadê? Não, vai demorar. Eu falei, putz, não faz isso comigo, não, bicho. Então, olha só, tá lá na plataforma, na Amazon. Já comprei o meu lá na Amazon. Eu acho que é importante, até os amigos da gente brincaram, falaram, pô, tu não vai dar para ele. Cara, é tão difícil a gente fazer isso daqui, e eu acho que é tão importante ele fazer e eu comprar, porque assim, não é nem responsabilidade, assim, é alegria e colocar os amigos para cima. Porque isso daqui custou tempo, mas assim, eu sei que foi feito com maior amor, maior carinho, dedicação. Então, lá... E assim, não é uma história de aprender a correr, não é isso. Na verdade, é uma biografia de como o esporte modificou por completo a minha vida. Né? Em termos familiares, em termos profissionais, em termos espirituais e principalmente uma forma de lazer. Né? E as conquistas que vieram com o esporte, elas são totalmente refletidas em todas as nuances da minha vida. Então, aqui ele vai te orientar a ser uma pessoa diferenciada. E para você ser quem você quer, só precisa sonhar, acreditar e realizar. Turma, a gente está terminando esse Jeff Podcast. Um grande abraço. Até o próximo.